Dia 7 de dezembro. Santo Ambrósio, arcebispo e doutor da Igreja. 397. Entre os grandes doutores da Igreja é Santo Ambrósio um dos que ocupam os primeiros lugares. Extraordinário na ciência, inigualável na arte retórica, poeta fecundíssimo, príncipe modelar da Igreja, Santo Ambrósio é o vulto mais eminente do clero católico no século IV. Nasceu em Treves, onde viu a luz do mundo em 340. O pai de Ambrósio era governador de grande parte da Itália, Espanha, França e Alemanha. Pela morte do pai, a família de Ambrósio mudou-se para Roma. Ambrósio começou os estudos e, decorridos poucos anos, já seu nome como orador e poeta estavam na boca de todos. Tantos eram os triunfos que alcançava nos tribunais de Roma que o governo resolveu mandá-lo para o norte da Itália como governador daquela parte do império, com residência em Milão. Pela morte de Auxêncio, bispo de Milão, a cidade foi teatro de lutas apaixonadas entre católicos e arianos. Ambrósio, como governador, julgou ter o dever de intervir naquela questão que ameaçava degenerar em guerra religiosa. Pela firmeza, prudência e circunspecção, mais tarde de tudo, pela eloquência arrebatadora, conseguiu que os ânimos serenassem e acabassem as contendas. Deu-se na mesma ocasião um fato extraordinário que impressionou profundamente tanto os católicos como arianos. Ambrósio mal tinha terminado o discurso diante de muito povo, quando uma criança levantou bem alto a voz e disse: Ambrósio é nosso bispo. Católicos e arianos, atônitos, entreolharam-se e a multidão que enchia o templo rompeu na exclamação uníssona: Ambrósio será nosso bispo. Embora este protestasse contra a manifestação da vontade do povo, embora alegasse que não era batizado ainda, a multidão não se deixou demover daquela atitude e mais alto ressoaram as aclamações: Ambrósio é nosso bispo. O imperador Valeriano, colocando-se ao lado do povo, empenhou-se com sua autoridade para que Ambrósio aceitasse a dignidade episcopal. Ambrósio, porém, fugiu de Milão, mas, passados alguns dias, foi pelo povo levado em triunfo à cidade, onde então sucessivamente recebeu os sacramentos do batismo e da ordem. Uma vez bispo, entregou-se às obras da caridade, revelando ao mesmo tempo um zelo apostólico extraordinário. A grande fortuna desapareceu-lhe nas mãos dos pobres e o jejum que guardava era tão rigoroso e desapiedado que os discípulos se julgaram obrigados a dirigir-lhe o pedido de poupar a saúde. Ambrósio respondeu: Muitos já morreram pelo excesso no comer, porém ninguém ainda jejuando. 3 coisas Ambrósio propôs-se: a celebração cotidiana da Santa Missa, a pregação dominical e a luta contra a heresia e os maus costumes. Únicos em beleza são os tratados que escreveu sobre a castidade e virgindade das donzelas que, movidas pelas instruções de Ambrósio, deixaram em grande número o mundo para abraçar a vida religiosa. As pregações do santo prelado eram tão abençoadas por Deus que inúmeros hereges se lhe prostraram aos pés pedindo absolvição do erro e readmissão no seio da Igreja. O maior triunfo da vida apostólica de Santo Ambrósio é a conversão de Santo Agostinho, o qual, ouvindo a palavra evangélica do santo arcebispo, o procurou e abjurou a heresia do maniqueísmo. A sombra acompanha a luz. Era natural que o demônio e respectivos sequazes movessem guerra ao homem de Deus. Uma inimiga fidalga surgiu-lhe na pessoa da imperatriz Justina, adepta fanática do arianismo. Furiosa por causa da grande influência do arcebispo, por essa paixão nada poupou para fazê-lo desaparecer. Dinheiro, intrigas, maledicências, calúnias e perseguições disfarçadas e abertas eram as armas a que recorreu aquela mulher para conseguir o diabólico plano. Todas estas tramóias falharam ante a dedicação e amor que o povo tributava ao bispo. Justina fez valer a autoridade de mãe junto ao filho, o imperador Valentiniano II, que exigiu que Ambrósio a entrega de uma das igrejas aos arianos. Ambrósio respondeu-lhe: As praças do mundo pertencem ao imperador, as igrejas ao bispo.
Se esqueceste que és príncipe católico, eu te mostrarei que sou bispo católico. Não serei traidor do rebanho de Cristo e não entregarei o templo de Deus aos falsificadores da fé. Se quiseres minha fortuna, toma. Minha vida está em tuas mãos, mas não a entregarei senão nos degraus do altar. Justina escumava de ódio e mandou os sicários com ordem de assassinar o arcebispo. Este, porém, defendido pelos fiéis, saiu incólume de todos os perigos. Um dos fascinoras experimentou o castigo de Deus. No momento em que ia apunhalar o arcebispo, o braço ficou-lhe duro. Ambrósio não só lhe perdoou o crime, mas ainda lhe curou o braço e despediu, dando-lhe conselhos paternais. O imperador Valentiano II, destronado pelo general Máximo, foi por Teodósio o Grande estabelecido no poder. Fiel ao costume observado em Constantinopla, Teodósio também em Milão escolhera lugar na igreja perto do altar. Ambrósio, vendo nisto uma arrogância indébita, intimou-o a descer para onde estavam os demais fiéis. Pela púrpura és imperador, mas não sacerdote, disse a Teodósio, o qual, longe de levar a mal esta franqueza, disse aos amigos: afinal, achei um homem que me disse a verdade. Conheço só um digno de ser bispo, e este é Ambrósio. Em 390, a plebe de Tessalônica tinha linchado o governador imperial. Teodósio, num acesso de furor, decretou a morte de todos os habitantes daquela cidade. Às instâncias de Ambrósio, desistiu da execução da sentença. Mais tarde, porém, esquecido da palavra dada ao bispo, cometeu o crime bárbaro. Ambrósio, inteirado do ocorrido, excomungou Teodósio e condenou-o a fazer penitência pública. Quando, apesar da excomunhão, em dia de grande festa, Teodósio se dirigiu ao templo para assistir aos santos mistérios, encontrou na porta Ambrósio, em ornado episcopal, vedando-lhe a entrada. Tuas mãos estão ainda gotejando do sangue de justos, disse ao imperador. E tu te atreverás a levantá-las a Deus? Terás a ousadia de receber o corpo de Deus na boca, que proferiu uma sentença tão horrível? Teodósio animou-se a replicar: não pecou também o rei Davi? Ambrósio respondeu: como imitaste a Davi no pecado, imita-o também na penitência. Teodósio humildemente aceitou o que o arcebispo lhe impôs e durante 8 meses fez penitência pública. Ambrósio morreu em 397, depois de ter precisado o dia do trânsito. A morte do grande bispo foi muito sentida por todos e considerada um desastre para a Itália. Stilicão, o célebre general do imperador, chegou a dizer: se este homem morre, a Itália está perdida. Grande foi a alegria da cristandade toda quando, em 1871, foram descobertas as relíquias de Santo Ambrósio, que se julgavam perdidas, pois durante 1000 anos se ignorava o lugar onde tinham depositadas. Reflexões. Não temo a morte, porque temos um bondoso Senhor, disse Santo Ambrósio. Sim, temos um Senhor de uma misericórdia ilimitada. Consolem-se com esta verdade aqueles que durante a vida procuram fazer o bem e servir a Deus com toda a fidelidade. É coisa sabida que o demônio procura inocular o desânimo nas almas dos fiéis servidores de Deus. A lembrança dos sacrifícios, das orações e das boas obras, a lembrança das confissões bem feitas, pelo contrário, deve enchê-las de ânimo. Com Santo Ambrósio, digam confiadamente: nós temos o Senhor muito bondoso. Nele pus toda a minha confiança e esperança. Não hei de ser confundido. O exercício da esperança é utilíssimo para aqueles que se veem tentados pelo desânimo e pelo desespero, quando a consciência lhes dá o testemunho de terem cumprido o dever. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem devo, pois, temer? O Senhor é o protetor de minha vida. Diante de quem temerei? Ainda que exércitos se levantem contra mim, meu coração não temerá. Não aparteis de mim a vossa face. Vós sois meu protetor, não me abandoneis e não me desprezeis, vós, meu Deus e Senhor.
meu Deus e Salvador. Por vós clamei, Senhor, disse, vós sois minha esperança e minha porção na terra dos viventes. Coração de Jesus, em vós confio.